Olá, meus queridos jovens, beleza com vocês? Que ótimo, tá? Vamos fazer aquela super revisão aí da nossa aula 13. Nós estamos com a aula 13.2 agora. A 13.1 nós falamos de quê? Do surgimento dos nossos municípios, tá? Portanto, nessa aula 13.2 nós estamos fazendo aquela revisão mostrando como é que surgiram os nossos municípios, como é que esses municípios têm o seu processo histórico. E o seu município, como é que foi a criação dele, tá? Essa criação veio com o quê? Portanto, a criação dos nossos municípios vem no primeiro momento aqui, ó, tá? Vamos entender mapa, beleza? Esse é o nosso estado hoje, certo? Quando ele foi criado como território federal do Guaporé, ele tinha mais 4 pedacinhos. Era Lábrea, que estava aqui, ó, no Amazonas, você lembra disso, certo? E no município de Porto Velho tinha Santo Antônio do Alto Madeira, beleza? SA. Isso. Vamos prestar bem atenção a isso, tá? Vem comigo aqui. Ó, vou ser bem didático. Nós tivemos o primeiro ciclo da borracha relacionado com a indústria automobilística internacional. Nesse primeiro ciclo da borracha, a grande mão de obra que veio para cá foram nordestinos, que veio fugindo da seca no sertão, principalmente cearense. Diante desses fatos, nós iríamos perceber que veio um tratado internacional com a Bolívia, chamado Tratado de Petrópolis. O Tratado de Petrópolis vai dar origem à Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. Que a Estrada de Ferro Madeira-Mamoré vai ser projetada a partir de Santo Antônio do Alto Madeira. Posteriormente, baixaram 7 quilômetros, que deu origem, em 1914, mas 1907, a um distrito chamado de Porto Velho, 1907. Em 1914, esse distrito de Porto Velho é transformado em município de Porto Velho. Portanto, eu vou ficar aqui nessa região do Baixo Madeira com 2 municípios, Porto Velho e Santo Antônio. Santo Antônio pertencente ao Mato Grosso, Porto Velho pertencente ao Amazonas. Em 1928, o distrito que era de Guajará-Mirim passou a ser sede do município de Guajará-Mirim. Veio o enfraquecimento do ciclo da borracha, e esse enfraquecimento deu origem a uma decadência. Quando foi no segundo ciclo da borracha, aí sim, está relacionado à Segunda Guerra Mundial, e é criado o atual estado de Rondônia, que foi desmembrado do Mato Grosso e desmembrado do Amazonas, mas 92% vem do estado do Mato Grosso e um pouquinho do estado do Amazonas. Naquele momento foi criado com 4 municípios: Guajará-Mirim, Porto Velho, Lábrea e Santo Antônio do Alto Madeira. Território Federal do Guaporé, governo Getúlio Vargas, 43. Em 56, governo JK foi transformado mudou o nome só, Território Federal de Rondônia. Só que Lábrea já tinha voltado para o estado do Amazonas.
E Santo Antônio do Alto Madeira, que era um município, virou distrito de Porto Velho, que hoje só tem a capela. E aí ficamos com quantos municípios? 2. Isso passou os anos 50 com 2 municípios, passou os anos 60 com 2 municípios. Quando foi nos anos 70, vamos lá na telinha, veio o ciclo do látex. Não, desta vez veio o ciclo da agricultura. E esse ciclo da agricultura vai trazer milhares, mas milhares de imigrantes para cá. E nos anos 70, Rondônia foi dominada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, governo federal. E aí, no final dos anos 70, Jorge Teixeira veio para o território federal de Rondônia com o objetivo de preparar para transformar o território em estado. Tá? Por isso, o último governador do território federal de Rondônia e o primeiro governador do estado de Rondônia foi Jorge Teixeira, certo? Que criou o estado e aí veio a instalação de novos municípios, tá? Esse é o Jorge Teixeira. Veio a instalação também da Assembleia Legislativa. E aí nós temos hoje 52 municípios e 53 distritos. E aí eu pergunto a vocês, tá? A você que está agora estudando, qual é o seu município? Como é a história do seu município? Como é a história do seu distrito? Qual é a economia do seu município? Se você faz parte de uma nação indígena, qual é a história do seu povo? Você tem uma cultura muito linda, a cultura indígena. Qual é a história dessa cultura indígena aqui no nosso estado? Se você faz parte de um quilombola, qual a história do seu povo? Nós estamos mostrando a transformação do estado de Rondônia através de um processo histórico. Isso é muito importante para você vai contar para os seus filhos, para os seus netos. Isso faz parte da memória cultural de cada um, ok? Mas agora eu deixo vocês com seus colegas em duplo ou em triplo fazendo o exercício de revisão, ok? Estamos chegando à super revisão. Vamos lá comigo no exercício? Considera-se como um dos fatores determinantes da criação do estado de Rondônia. Lembra que o estado de Rondônia teve o quê? Ciclo da borracha, eu vou escrever aqui para você não esquecer. Ciclo da borracha, tá BROR aqui. Lembrar que teve primeira e segunda fase, tá? Depois teve o ciclo da casterita ou mineração e ciclo da agropecuária. Ok? Portanto, veio com o desmatamento de grandes áreas da floresta, veio com a sua demograficação da agropecuária e garimpos, veio com a obtenção de terras a partir de incentivos governamentais, insistência da Bolívia ou transferência da capital brasileira para o centro-oeste. Meus queridos jovens, nós estamos sempre falando disso. O ciclo da borracha deu origem à cidade de Porto Velho e Guajará-Mirim, primeiro ciclo. O segundo ciclo deu origem ao território federal do Guaporé. O ciclo da casterita veio com a grande contribuição da
abertura da rodovia 029, atual BR-364, e o ciclo da agropecuária veio com a grande mudança do estado da colonização antiga para a colonização recente, transformando Rondônia hoje num grande celeiro do Brasil, e por que não dizer do mundo. Rondônia, com o seu grande desenvolvimento econômico, começou com a obtenção do surto demográfico da função da agropecuária, ok? Portanto, essa é a questão verídica para a pergunta. Vamos ao número 2. A que capitania pertencia a maior parte da região que hoje constitui o estado de Rondônia? E aí, o que você vai marcar? Professor, fala, meu filho, essa eu não tenho dúvida não, você falou muito, é o Mato Grosso. Tá? Muito bem, parabéns. Agora vamos lá. A próxima pergunta. Quando foi instalado o estado de Rondônia e quem foi o primeiro governador? Tá? Professor, também essa não tenho dúvida, porque o professor de História falaram bastante já. Muito bem, ótimo. Dia 4 de janeiro de 82, o governador foi o Jorge Teixeira de Oliveira. Lembrando a vocês que 22 de dezembro de 1981 não é instalação, e sim criação. Aqui é instalação, ó. Instalação, porque ele toma posse, aqui é criação. Foi lá no documento, lá em Brasília, tá? Diário Oficial, ok? Diário Oficial. Vamos ver a resposta? Aê, 4 de janeiro de 82. Vamos para a próxima. Aí nós temos aí um fragmento de um texto. Leia aí para mim, por favor, esse texto. Leu? Legal. Portanto, quem foi o Aloísio Ferreira? Veja só, há 75 anos, as terras que hoje pertencem a Rondônia, tá? 75 anos, foi criada em 1943. 43, ok. Já estava na região desde o final da década de 20, quer dizer, quem era? O cara, Aloísio Ferreira. Ele estudava como fazer a região crescer. Já que as obras de Estrada de Ferro, Madeira, Mamoré começaram a decair. Por causa de que ele estava decaindo? Por causa do ciclo da borracha. E aí, Aloísio criou os núcleos de colonização agrícola para abastecer Porto Velho e Guajará-Mirim. Veja só, o fragmento refere à criação de Estado de Rondônia, Guaporé, Território Federal de Rondônia, Província do Guaporé, o Território Federal do Guaporé. Todos vocês sabem que é a criação do Território Federal do Guaporé. Parabéns e vamos para a próxima. Dentre as consequências da abertura da BR-364, que era 029, podemos citar, essa BR-364 era 029. Podemos citar o incremento das atividades ferroviárias, está fora, processo de colonização a partir dos garimpos de ouro, localizado na BR-364, está fora, processo de colonização, já tivemos uma questão muito semelhante a essa, aonde trouxe imigrantes predominantemente sulistas, responsável pela fundação de municípios como Cacoal e Presidente Médici, tá? Daí, essa é a grande resposta. Ok? Portanto, meus queridos jovens, nós temos no nosso estado o seguinte ponto. Nós falamos de quê? De processo histórico. Se nós falarmos de processo geográfico, clima predominante, clima equatorial. Solo predominante, latossolos. Bacias importantes, temos a bacia do Guaporé, a bacia do Mamoré, a bacia do Ji-Paraná, a bacia do Rio Madeira, do Rio Chamari. Isso são bacias que compõem o nosso estado. Temos na nossa formação do nosso estado um processo dividido em ciclos econômicos.
Primeiro ciclo da borracha, aonde veio a mão de obra nordestina fugindo da seca. Segundo ciclo da borracha, nós tivemos a presença do grande mão de obra nordestina, incentivado pelo governo de Getúlio Vargas, a Amazônia sendo um fronte da guerra, tá? A grande propaganda para vir para cá. Temos aí, nos anos 50, anos 60, a descoberta da casterita, já dentro do território federal do Guaporé. Essa casterita que é usada na indústria metalúrgica, que é usada como matéria-prima para deixar o ferro mais maleável. Nos anos 70, dentro da política do governo federal de povoamento da Amazônia, com o PIN, Programa de Integração Nacional, integrar para não entregar, nós iremos ter uma política na qual esta política vem dar origem ao nosso estado de Rondônia, porque até aí era território, foi território federal do Guaporé com 2 municípiozinhos, tá? Mas foi criado com 4, que tinha Lábrea e tinha Santo Antônio, mas depois virou só 2. 2 municípiozinhos, que eu digo no tamanho de municípios, tá? Que eram 2 super municípios, 2 super áreas. Depois, tivemos aí a transformação em território federal de Rondônia, e quando foi nos anos 70, com a colonização recente, incentivada pelo governo federal, esse governo federal trouxe para cá o coronel Jorge Teixeira, com a função de criar uma infraestrutura para transformar o território em estado, dando origem a novos municípios, e em 1981, 22 de dezembro de 81, é publicado no Diário Oficial a transformação do território em estado. E no dia 4 de janeiro de 82, Jorge Teixeira toma posse como primeiro governador do estado de Rondônia. Ok? Muito obrigado a vocês, meus queridos jovens, por mais um encontro. Obrigado a você, professor, a você, professora, a vocês, verdadeiros desbravadores dos seus lugares. Conheçam um pouco da história do seu município. Forma um grupo aí, converse com o professor, debate quem foi o pioneiro, quem foi o desbravador. E aí? E você que é da nação indígena, qual é a sua nação indígena? Quem é os pioneiros? Quem são os desbravadores? Você que é de um quilombola, um abraço a todos. O Arimateia está na área. Fui!